Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: ainda volta ou acabou de vez? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, Amazonita, e a opção número 2, o Lápis Lazuli. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir se ainda volta ou se acabou de vez. Opção número 1, Amazonita. Opção número 2, Lápis Lazuli. Parem, respirem fundo, vejam aí qual a pedra chama mais a atenção de vocês. Quem tiver problema de daltonismo, vá pelo nome, ou pela opção 1 ou pela opção 2, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não tiver conseguido se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Meu telefone está no descritivo do vídeo. Quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, só me mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Sugestões de tema também podem deixar aí nos comentários que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Então vamos lá, gente. Para quem já conseguiu se conectar e escolheu a Amazonita, ainda volta ou acabou de vez? Mostra pra gente, universo. Ainda volta ou acabou de vez? Para quem se conectou com a Amazonita, ainda volta ou acabou de vez? Para quem se conectou com a Amazonita, ainda volta ou acabou de vez? Para quem se conectou com a Amazonita. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Sol. Gente, dos arcanos maiores, nós temos duas cartas que nos falam de reconciliação. E são elas, o julgamento e o Sol, tá? O Sol fala muito de retomadas amorosas. O Sol fala que aqui ainda existe emoção, que ainda existe sentimento, que é um sentimento vivo, é um sentimento que aquece a alma, é um sentimento que aquece ali o coração, né? O Sol fala de sentimentos verdadeiros, sentimentos reais. Mas o Sol também, ele é fonte de luz. Ele faz com que a gente enxergue as coisas com mais claridade, com mais objetividade, com mais verdade. Muitas vezes a gente pode também estar esperando do outro uma situação que ele também não possa ofertar para a gente. Muitas vezes a pessoa não tem como dar aquilo que a gente quer também. Então o Sol faz também com que a gente veja essa situação com mais clareza, com mais objetividade também, tá? Então, além de falar de uma reconciliação, o Sol também ele traz um certo conhecimento da situação. À medida em que a gente vê as coisas com mais claridade, a gente também consegue se posicionar com mais claridade diante da situação, com mais verdade para nós mesmos, né? Porque muitas vezes a pessoa pode voltar sim, mas a gente sabe que a pessoa vai voltar ainda da forma com que ela foi, sem grandes mudanças, sem grandes transformações. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Ainda volta ou acabou de vez? Para quem se conectou com a Amazonita. Ainda volta ou acabou de vez? Para quem se conectou com a Amazonita. Ainda volta ou acabou de vez? Para quem se conectou com a Amazonita. Gente, em São Paulo tá tão frio, que tá difícil até de embaralhar as cartas. A mão da gente não mexe. Ainda volta ou acabou de vez? Para quem se conectou com a Amazonita. Ainda volta ou acabou de vez? Para quem se conectou com a Amazonita. Embaralhado. Ainda volta ou acabou de vez?
para quem se conectou com a Amazonita, cortando em 3. Deck do meio, nós temos 2 de espadas, torre, dependurado, 7 de copas, 4 de copas, novamente o sol, e a carta do corte é um 6 de espadas. Bom, aqui vocês estão afastados porque o 6 de espadas já nos fala isso. Mas o 6 de espadas, gente, ele é uma carta de afastamento, mas é um afastamento que acontece não por falta de sentimento. É um afastamento que muitas vezes acontece para a pessoa também conseguir se posicionar melhor diante da situação. Porque o 6 de espadas é uma pessoa que entra num barco, rema esse barco no meio de um lago, procurando ali águas mais calmas, águas mais tranquilas, aonde ele possa vir a refletir, pensar sobre a situação e decidir o que fazer. Tá? A gente vem no jogo com 2 cartas do Sol. É muito forte aqui a possibilidade, sim, de uma reaproximação. O Sol, ele fala muito de retomadas amorosas. Só que a gente começa o jogo com um 2 de espadas. E o 2 de espadas é uma carta que fala muito de autossabotagem. Ou seja, a nossa mente mente, né? A nossa mente faz com que a gente não veja as coisas muitas vezes como elas realmente são. Ainda bem que o sol está trazendo uma claridade aqui para vocês. Então procurem enxergar as coisas com um pouco mais de clareza. Porque se a gente olha o 2 de espadas, vamos ver se vai dar para vocês verem, né? Porque essa carta ela é holográfica. É uma pessoa que está sentada com 2 espadas em frente ao corpo. Espadas é a nossa parte racional, a nossa parte mental. E a figura tem uma venda nos olhos, então ela não está enxergando as coisas com claridade. À medida em que a gente não enxerga as coisas com claridade, com objetividade, isso acaba gerando na gente uma grande confusão emocional, tanto que a gente tem a lua no fundo da carta. Então o 2 de espadas pede para a gente também tomar cuidado com a nossa mente, porque como a nossa mente mente, faz com que a gente não veja as coisas com muita claridade, com muita objetividade, com muita verdade, isso acaba gerando na gente uma certa confusão emocional. E aí a gente faz o que? A pessoa está voltando, mas aí a gente cria um monte de expectativas. Olha a torre aqui, né? A torre é exatamente uma carta que fala de quebra de expectativas. Então eu acredito sim que essa pessoa aqui volte, mas eu não acredito que ela ainda volte mudada. Ela está começando, porque eu tenho aqui o dependurado, ela está começando a olhar as coisas de uma forma diferente, olhando a situação por uma outra perspectiva, e daí sim ela pode começar a ter uma mudança. Então não crie expectativas com a torre, achando que essa pessoa vai voltar totalmente mudada, totalmente transformada. Provavelmente volta do mesmo jeito que foi, tá? Começando agora a ter uma visão um pouco mais diferente, um pouco mais clara, e a partir daí sim poder ter uma mudança. Só que o dependurado é uma carta que fala da gente olhando a situação por um outro ângulo, mas é uma carta de pré-movimentação e não movimentação. Mas essa movimentação eu acredito que seja em termos de mudança de comportamento e não de reaproximação. Reaproximação eu acredito que volte rapidamente, tá? Em seguida desse dependurado eu tenho um 7 de copas. O 7 de copas é uma carta de emoção, é uma carta de sentimento, mas é uma carta que fala também da pessoa meio perdida diante da situação. Eu chamo o 7 de copas da carta do e se, né? Porque a gente fica assim, bom, mas e se eu faço isso? E se eu faço aquilo? E se eu for por esse lado? Mas e se eu der a volta e chegar pelo outro? Então a gente percebe que a pessoa também não sabe muito bem como conduzir a situação. A pessoa não tem muita clareza de como ela poderia se posicionar ou qual o caminho ela poderia seguir aqui. E em seguida desse 7 de copas eu tenho o 4 de copas. A vida dessa pessoa tá chata, tá monótona, tá parada, pode até estar pegando outras pessoas, sim, porque o 4 de copas é uma pessoa que tem ali 3 taças ao alcance das mãos, mas ela está olhando, sonhando, idealizando uma 4ª taça que está mais afastada, e essa 4ª taça sempre é representada pela consulente, no caso aqui vocês. Então mesmo que essa pessoa tenha outras opções, ela não vê muito brilho, ela não vê muita graça,
ela não vê muita cor nas situações. Vocês trazem para ela um brilho diferente, vocês trazem para ela uma emoção diferente. Então a gente percebe que essa pessoa está passando ali por um período em que a vida dela está meio chata, está meio monótona, está meio parada, está meio tediosa. E eu acho que através desse tédio também vai ajudar a ela se movimentar, porque em seguida a gente tem a carta do Sol novamente. Eu tenho 2 cartas do Sol no jogo. E o Sol, ele fala de um sentimento verdadeiro, de um sentimento que aquece a alma, que faz bem ao espírito, e muito de reaproximação, muito de retomadas amorosas. Então eu acredito sim que essa pessoa volte, não acho que demore. Os 6 de espadas geralmente são afastamentos mais curtos, mais rápidos, que geralmente ele é feito mais para a gente tentar se posicionar diante da situação, né? Tentar racionalizar melhor diante da situação, mas não acredito ainda que essa pessoa volte mudada ou transformada em termos de postura. Por isso que é legal vocês não criarem também expectativas, achando não é porque voltou que vai voltar mudado ou transformado. Isso eu acredito que ainda não. Mas reaproximação eu acredito que aconteça sim, não deve demorar para que isso aconteça, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o lápis lazuli. Vamos lá? Ainda volta ou acabou de vez? Para quem se conectou com o lápis lazuli. Ainda volta ou acabou de vez? Para quem se conectou com o lápis lazuli. Ainda volta ou acabou de vez? Para quem se conectou com o lápis lazuli. Mostra pra gente, embaralhado. Ainda volta ou acabou de vez? Para quem se conectou com o lápis lazuli. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da Imperatriz. A Imperatriz é uma carta que fala muito de fartura, de abundância, de boa sorte, de prosperidade, mas a Imperatriz também é aquela pessoa que a gente acredita e vê como podendo ser uma companheira de vida. Alguém para a gente ter na vida, levar para a vida, construir uma história, a pessoa que poderia ser a mãe dos nossos filhos, a pessoa com quem a gente poderia envelhecer junto. Tá? Essa pessoa vibra com relação a vocês, uma energia bem interessante. Só que essa energia que muitas vezes ela vibra num nível inconsciente, nem sempre a pessoa se dá conta disso não, tá, gente? A energia que rege a situação, muitas vezes a pessoa vibra ela, mas ela não percebe isso. Mas ela vibra de uma forma bem interessante com relação a vocês, achando que muitas vezes vocês poderiam sim ser o companheiro ou a companheira de vida dela. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Calma lá, que minha mão tá tão gelada que as cartas estão até escapando. Ainda volta ou acabou de vez? Para quem se conectou com o lápis lazuli. Ainda volta ou acabou de vez? Para quem se conectou com o lápis lazuli. Ainda volta ou acabou de vez? Para quem se conectou com o lápis lazuli. Ainda volta ou acabou de vez? Para quem se conectou com o lápis lazuli. Mostra pra gente. Ainda volta ou acabou de vez? Para quem se conectou com o lápis lazuli. Ainda volta ou acabou de vez? Para quem se conectou com o lápis lazuli. Ainda volta ou acabou de vez? Para quem se conectou com o lápis lazuli. Cortando em 3, deck do meio, nós temos
4 de paus, 7 de ouros, estrela, lua, 4 de espadas, 2 de espadas. E a carta do corte é um 8 de copas. O 8 de copas é uma carta de afastamento, mas é um afastamento que acontece com emoção, um afastamento que acontece com sentimento. O 8 de copas, a pessoa dá as costas a 8 taças, né? Ou seja, o sentimento está aqui presente, o sentimento está aqui vivo. As 8 taças estão intactas, estão em pé. E a pessoa segue adiante. Ou seja, a pessoa aqui se afastou, mas o sentimento continua vivo dentro dela. O sentimento continua presente dentro dela. A gente começa o jogo com a Imperatriz, a forma com que essa pessoa muitas vezes vê vocês. Alguém para se ter algo sério, algo sólido, algo estável, algo definido. Muitas vezes essa pessoa enxerga vocês como um companheiro ou uma companheira de vida, tá? Em seguida, a gente começa com um 4 de paus. O 4 de paus ele é uma carta de estrutura, mas é uma estrutura que ela acontece de um jeito leve, de um jeito solto, de um jeito natural. O 4 de paus, as coisas vão fluindo, vão acontecendo, vão se fazendo até se concretizar. Geralmente, o 4 de paus ele é representado por 4 estacas que estão presas ali no chão, montando como se fosse uma tenda ou um rupá, e as pessoas embaixo dançando, festejando, comemorando em alguns decks. Lembra até mesmo uma festa de casamento. O número 4 por si só, ele já é um número de estrutura, porque são 4 os pés de uma cama, de uma mesa, de uma cadeira, as rodas de um carro, as patas de um animal, então ele traz estabilidade. Mas é uma estabilidade, gente, que vai acontecendo de um jeito leve, de um jeito natural. Naturalmente vai fluindo, naturalmente vai fazendo, naturalmente vai acontecendo, e de repente a gente olha para trás e fala, nossa, rolou. Mas se me perguntarem quando foi que isso se fez, eu não vou saber ao certo, porque foi acontecendo de uma forma tão natural, tão espontânea, que não teria propriamente dito uma data que aquilo se fez ou aquilo aconteceu. Então o 4 de paus fala que as coisas podem sim fluir, podem sim acontecer, mas de um jeito leve, de um jeito solto, tá? Em seguida a gente vem com um 7 de ouros. O 7 de ouros é uma carta que fala que a gente tem que esperar o momento certo para colher aquilo que a gente plantou. O 7 de ouros, ele fala, não adianta a gente tirar uma laranja verde do pé e querer chupar, porque você não vai conseguir. Ela vai estar pequena, ela vai estar ácida, ela vai estar azeda, ela vai parecer um limão, não uma laranja. Então o 7 de ouros, ele fala, não adianta a gente ter pressa muitas vezes para viver uma situação, quando essa situação ainda não está madura para ser vivida. Então é uma carta que fala de uma certa espera que possa existir aqui, até vocês conseguirem concretizar ou efetivar mesmo a situação. Quando eu falo de concretizar, é tipo pensar num casar, num morar junto, num constituir uma família, enfim, alguma coisa ali mais oficializada a princípio, tá? Isso pode demorar, sim, ainda um pouco. Por quê? Está se passando aqui por um período de cura. A gente vem em seguida com a carta da estrela. A estrela, quem acompanha o canal sabe que dos arcanos maiores é a carta que eu acho mais bonita, né? Porque a estrela fala muito de um amor idealizado, de um amor escrito nas estrelas, mas a estrela ela vem depois da torre. E a torre fala que pode ter tido aqui um abalo, pode ter tido uma desestrutura, pode ter acontecido algo aqui que ainda tem que ser curado, ainda tem que ser resolvido para que essa história possa efetivamente acontecer e se estruturar. E eu tenho aqui embaixo uma carta de reestruturação, hein? Que é o 4 de espadas, ou seja, algo aqui precisa ser tratado para que ele possa vir a ser vivido. Então, a estrela fala sim que existe emoção, que existe sentimento, mas que vocês provavelmente estão passando por um período de cura aí. Em seguida dessa estrela, eu tenho a carta da lua. E a lua é uma carta que fala de emoção, é uma carta que fala de sentimento. Afinal de contas, a lua é um símbolo mundial do romantismo, né? É difícil a gente olhar para uma noite de lua cheia e não pensar em quem a gente gosta.
Então a energia da Lua é uma energia de emoção, de sentimento, mas a Lua também traz muita confusão emocional. Porque como a Lua ela muda constantemente de fases, é aquele negócio, a pessoa acorda hoje achando que vocês podem ser a imperatriz da vida dele ou dela. No meio da tarde já tem dúvida, à noite acha melhor dar um tempo, no dia seguinte acha que é melhor continuar solteiro por mais um tempo, no final da tarde volta a se apaixonar, à noite já quer casar. Então a Lua ela traz toda essa inconstância, né? Ela traz toda essa instabilidade, mas é uma carta que fala de emoção, é uma carta que fala de sentimento, mas aqui precisa ter uma recomposição da coisa, tá? A gente vem em seguida com um 4 de espadas. E o que é o 4 de espadas? O descanso do guerreiro. É aquela carta que fala: o momento agora é o momento de parar, pegar o nosso carregador, ligar na tomada, tentar chegar com a nossa bateria o mais próximo possível do 100%, para quando a gente precisar se movimentar, a gente ter condições de fazer essa movimentação, a gente ter energia para essa movimentação. O 4 de espadas ele é uma carta que fala alguma coisa em torno de 4 semanas a 4 meses. Então aproveitem esse período aí de 4 semanas a 4 meses para tentar se recompor, se reequilibrar, se reestruturar, recuperar as forças, recuperar as energias, para a hora que vocês precisarem efetivamente se movimentar, ter condições de fazer essa movimentação de uma forma mais consciente também, de uma forma mais verdadeira, vocês com vocês mesmos, tá? Então o 4 de espadas pede agora um momento de recuperar as forças, de recompor ali as energias. E a gente fecha o jogo com o 2 de espadas, que é uma carta que fala muito de autossabotagem, né? A gente tem que tomar cuidado também para não ficar idealizando, não ficar ali criando muitas fantasias na cabeça da gente. Porque a nossa mente mente, né? O próprio nome diz. A nossa mente cria ali uma série de ilusões que quando a gente para e reflete mais a fundo a respeito da situação, a gente fala: bom, isso mesmo não teria condições de acontecer da forma que eu estou idealizando. Mas mesmo assim a gente fica ali se auto-sabotando. Então cuidado para vocês também não criarem um monte de ilusão, criarem ali um monte de situações na cabeça de vocês. Mas respondendo a pergunta, ainda volta ou acabou de vez? Aqui é forte sim a possibilidade de uma reaproximação, que pode acontecer entre 4 semanas a 4 meses. Ainda existe sentimento, mas a princípio essa reaproximação acontece de uma forma mais leve, mais solta, e ela vai se estruturando com o passar do tempo. Com o passar do tempo ela vai amadurecendo, né? E se firmando cada vez mais, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.